Este é o vídeo relatório Experimento de Secagem da disciplina de Laboratório de Operações Táreas 2 do Departamento de Engenharia Química e de Alimentos da Universidade Federal de Santa Catarina, ministrada pelo professor Marinto Bastos Quadri. Esse experimento tem como objetivo determinar curvas cinéticas típicas da secagem, além de coeficientes de transferência de massa e outras variáveis envolvidas nesse processo. A secagem de sólidos é uma das mais antigas e usuais operações táreas encontradas em diversos processos. Algumas indústrias que utilizam secadores são as agrícolas, cerâmicas, químicas, alimentícias, farmacêuticas e de papel e celulose. A operação é utilizada para facilitar o manuseio de compostos, para reduzir o custo de transporte de matéria-prima, aumentar o valor agregado de uma commodity e para aumentar a vida útil de prateleira do produto. A secagem é utilizada quando deseja-se retirar pequenas quantidades de compostos voláteis do sólido, operando-se abaixo do ponto de ebulição, ao contrário da evaporação que remove grandes quantidades de água no seu ponto de ebulição. Na secagem, o sólido úmido entra em contato com o ar seco e quente que entra no secador, pois assim aumentamos o gradiente de temperatura e umidade. Durante a secagem ocorre principalmente dois processos fundamentais simultâneos, a transmissão de calor e a transferência de massa, sendo que a transferência de massa acontece com o líquido interior do sólido e com o vapor a partir da superfície do sólido. O gráfico na tela mostra o teor de umidade com o passar do tempo no sólido. As curvas de secagem geralmente possuem este formato. Entretanto, é comum a curva não apresentar claramente todas as etapas devido às interações e propriedades do sólido e do líquido. No trecho AB, a temperatura do sólido é menor que a temperatura no ambiente. O calor transferido do ar para o sólido é maior que o calor retirado do sólido para evaporar a água. Portanto, está acontecendo o aquecimento do sólido. No trecho BC, período estático constante, a temperatura do sólido é igual à temperatura ambiente. Nesta fase, a velocidade de secagem continua constante, mesmo com a redução da umidade. O calor é transferido para a superfície de secagem do sólido basicamente por convecção. Em linhas gerais, a temperatura do sólido e a velocidade de secagem podem aumentar ou diminuir para chegar às condições de regime permanente. Neste regime, as temperaturas interior do sólido tendem a ser iguais às temperaturas de bulbo úmido do gás, permanecendo estáveis, e a taxa de secagem também permanece constante. Já o trecho CD representa a zona de superfície de secagem não saturada. Ela começa imediatamente após a umidade crítica. Nesse estágio, a superfície do sólido começa a apresentar áreas secas que aumentam de tamanho com o decorrer da secagem. Consequentemente, a taxa de secagem diminui nesta fase. A evaporação ocorre na superfície do sólido e a resistência de difusão interna do líquido é pequena comparado com a resistência para remover o vapor da superfície. A temperatura do sólido aumenta, pois recebe do ar a mesma quantidade de calor que corresponderia ao período estático constante, sem, no entanto, correr igual à evaporação. Em outras palavras, parte da energia que era utilizada para a evaporação na fase anterior acaba sendo utilizada para elevar a temperatura do sólido. O trecho D caracteriza-se pelo fato de que o fluxo interno da água controla a taxa de secagem. Os fatores que influenciam a taxa de secagem são os mesmos que afetam a difusão da água através dos sólidos. Nesta fase, a umidade do ar não tem efeito na taxa de secagem, mostrando que esta depende da resistência à difusão da água. À medida que a quantidade de umidade diminui por causa da secagem, a velocidade da difusão interna. Este gráfico mostra os efeitos explicados anteriormente em conjunto. Podemos observar a queda da umidade como sendo a linha marrom. A velocidade de secagem é a curva azul, que aumenta no início junto com o aumento da temperatura do sólido. Depois passa por uma fase constante, e quando a velocidade passa a diminuir, podemos ver que a temperatura aumenta, representada pela curva verde. O tipo de secador varia muito de acordo com o material a ser secado. O secador pode ser de batelado contínuo, de condução ou convecção, e também pode ser a vácuo ou a pressão atmosférica. Existem diversos designs diferentes de secadores e é normal encontrarmos equipamentos criados especialmente para determinados produtos. Entretanto, essa variedade faz com que seja difícil para o comprador menos preparado identificar qual o melhor equipamento para sua utilização. O equipamento utilizado no experimento consiste em um módulo didático de secador túnel de vento, concebido e projetado para estudos e ensaios de secagem de materiais brutos ou produtos alimentícios, abordando todos os fenômenos que ocorrem durante um processo de secagem, tendo em vista as particularidades do material a ser secado e das propriedades psicrométricas do ar de secagem. O secador é composto de um soprador, uma câmara de aquecimento do ar com resistências elétricas, painel elétrico onde são tomados os valores de temperatura de bulbo seco, bulbo úmido, controle da temperatura de secagem e ajuste da vazão de ar, sistema de pesagem hidrostático formado por balança semianalítica e suporte para pendurar a esfera de argila,
termômetro que mede a temperatura de secagem e conjunto psicrométrico ligado ao painel de controle, onde os dados relativos às temperaturas de bulbo seco e bulbo úmido do ar de entrada e do ar quente de secagem são exibidos. O experimento começou pelo ajuste da vazão de ar em 1,9 metros por segundo, em temperatura ambiente, a fim de evitar o descalibramento do aparelho. Este ajuste foi realizado com o auxílio do anemômetro digital fixado no equipamento. Paralelo a isso, o corpo de prova, composto por uma esfera de argila calcinada de 5,5 cm de diâmetro e 85 gramas, foi submerso em um becker com água, para que houvesse absorção e sua saturação ocorresse. Calibrada a vazão, as resistências são ligadas e a temperatura é aumentada até 90 graus Celsius. Atingido o regime permanente, a esfera de argila é retirada da submersão, sendo seu excesso de água retirado. A esfera de argila estava conectada a um parafuso extensor de 16 gramas. Este conjunto foi conectado à balança no interior da câmara de secagem, de modo que imediatamente após suspender a esfera de argila, foi realizada a primeira medida da massa do corpo de prova, no valor de 116,73 gramas. Durante os primeiros 15 minutos, foram realizadas e anotadas as medidas fornecidas pelo painel elétrico, a cada 3 minutos, para os valores de temperatura de bulbo seco e bulbo úmido. A massa do corpo de prova era obtida através do sistema de pesagem do equipamento. Após os 15 minutos iniciais, as medidas passaram a ser realizadas a cada 5 minutos, até o tempo final de 140 minutos, quando a variação da massa não era mais significativa. Seguindo a metodologia proposta, os dados experimentais obtidos podem ser vistos na tabela, onde é possível observar a redução na massa da pelota com o tempo. A massa da pelota seca é de 85 gramas e seu diâmetro é de 5,5 cm. Na tabela também é possível observar o valor da umidade em base seca, que foi calculado pela razão entre a massa d'água presente na pelota e a massa do sólido seco. A partir da umidade calculada, foi então possível obter o gráfico da primeira curva de secagem, que representa a variação temporal da umidade, expressas no gráfico pelas unidades gramas de água por gramas de sólido seco em minutos. É possível observar que a curva se assemelha à curva de secagem teórica proposta para o experimento. A umidade inicial da argila é de 0,185 gramas de água por gramas de sólido e após 140 minutos de secagem, é possível observar uma tendência da curva e se aproximar do valor 0,03. Essa então é a umidade de equilíbrio, representada pela reta tracejada no gráfico. Analisando somente os 10 primeiros pontos do gráfico anterior, é possível observar um comportamento linear, o que é esperado nesse período onde a taxa de secagem é constante. A partir da regressão linear desses primeiros pontos, é possível então observar um bom coeficiente de correlação linear, que confirma que a taxa de secagem é constante nesse período. O segundo gráfico aqui apresentado mostra a taxa de secagem expressa em gramas de água por metro quadrado por minuto versus a umidade do material. A partir do gráfico é possível observar a ausência do período de taxa constante de secagem, o que era esperado no experimento realizado. Tal fato pode ser explicado pelas pequenas dimensões da argila e pelas condições de secagem adotadas no experimento. Também não foi possível observar aquele primeiro período onde ocorre o aquecimento da esfera, onde a taxa de secagem cresce até o máximo e depois entra em declínio até o final do experimento. A velocidade de secagem é expressa pela equação mostrada, que depende da variação temporal da umidade para cada ponto. Essas derivadas foram obtidas analiticamente utilizando os trechos da curva de secagem apresentada anteriormente, determinando a variação instantânea de umidade de um determinado ponto utilizando os pontos vizinhos. Repetindo esse procedimento para todos os pontos experimentais da umidade, foi possível construir o gráfico da taxa de secagem aqui apresentado. Os dois primeiros pontos obtidos apresentam um valor de taxa de secagem praticamente igual, determinando assim um período de secagem constante. Sendo que para a realização dos cálculos a seguir, foi adotado o segundo ponto como valor para a taxa de secagem constante. O valor obtido para esse ponto foi de 35,09 gramas de água por metro quadrado por minuto. Dividindo esse valor obtido para a taxa constante por 60, temos o valor da constante expresso em segundos. O processo de secagem no período de taxa constante pode ser representado pela formação de uma película de água na superfície do sólido, e considerando que o transporte por difusão da água na argila é rápido o suficiente para repor essa camada externa de líquido, sendo a taxa de secagem determinada pela resistência dessa camada formada. A força motriz para essa transferência é a diferença entre as frações YG e YI, que são o teor de água do ar de secagem e o teor de água do ar na região imediatamente externa da superfície molhada da esfera.
Dessa forma, o fluxo máximo de água pode ser representado pela equação mostrada, onde Ky é o coeficiente convectivo de transferência de massa. A fração molar de água Y expressa na equação pode ser relacionada com a umidade do ar pela seguinte equação, e simplificada devido ao fato da umidade ser consideravelmente menor que 1, como vai ser visto a seguir, sendo portanto válida essa aproximação. Substituindo então as frações molares Y pela expressão da umidade e percebendo que a taxa de secagem RC é equivalente ao fluxo máximo de água nesse período, é possível obter uma equação que relaciona RC com HW, umidade de saturação na superfície do sólido, e HD, umidade absoluta do ar de secagem. Rearranjando a equação, é possível então encontrar a expressão para calcular o coeficiente convectivo de transferência de massa experimental. Para obter os valores de HW e HD, é necessário utilizar as temperaturas de bulbo seco e bulbo úmido, médias obtidas no início do experimento. A temperatura de bulbo seco do ar antes do aquecimento era de 29,8 graus Celsius e a de bulbo úmido era de 25,4 graus Celsius. Através da carta psicométrica, é possível então ter a umidade absoluta HD, equivalente a 0,0182 gramas de água por grama de ar seco. Para determinar a umidade de saturação HW, é necessário utilizar a temperatura de bulbo seco agora como sendo 90 graus Celsius, visto que essa é a temperatura do ar de secagem. Através desse valor e da umidade absoluta do ar obtida anteriormente, obtém-se a temperatura de bulbo úmido para o ar de secagem, equivalente a 37 graus. Traçando-se uma reta a partir desse valor de temperatura, é então possível obter o valor de saturação HW, que vale aproximadamente 0,041 gramas de água por grama de ar seco. A partir dos dados obtidos então para RC, HW e HD, juntamente com a massa molar aproximada do ar, é possível calcular o coeficiente Ky experimental, equivalente a 0,886 mol de ar por metro quadrado por segundo. Para ser possível realizar uma comparação com o valor teórico de coeficiente convectivo de transferência de massa, será utilizada a correlação de Whittaker, substituindo-se os números adimensionais Nusselt e Prandtl por Sherwood e Schmidt, obtendo então a correlação mostrada, onde o número de Schmidt é expresso pela seguinte equação, com DAB equivalente a 3,5 vezes 10 na menos 5 metros quadrados por segundo, valor encontrado na literatura. Para determinar o número de Reynolds, é preciso primeiro recalcular a velocidade do ar de secagem, visto que ela foi determinada à temperatura ambiente, antes do aquecimento, e era equivalente a 2 metros por segundo. Devido ao aquecimento do ar de secagem, é necessário realizar uma correção para o valor da velocidade do ar. Através de um balanço de massa e com os valores encontrados para a massa específica do ar nas diferentes temperaturas, foi possível obter a nova velocidade do ar, de 2,39 metros por segundo. Dessa forma, então, foi possível realizar o cálculo de Reynolds. Voltando à correlação de Whittaker, agora com o valor de todas as constantes, é possível calcular o valor de Sherwood, então, a partir dele, o valor de Ky teórico, equivalente a 0,0279 metros por segundo. Para efeitos de comparação com o valor experimental calculado, precisamos mudar a unidade desse coeficiente para mol de ar por metro quadrado por segundo, multiplicando o valor encontrado pela concentração de ar seco na mistura ar mais umidade. É considerado então que a mistura se comporta como um gás ideal e, disposta às relações apresentadas e encontradas na literatura para concentração e umidade, é possível obter a concentração do ar, equivalente a 32,63 mol de ar seco por metro cúbico. Multiplicando essa concentração pelo valor Ky teórico antes calculado, obtemos que o valor de Ky teórico é de 0,912 mol de ar seco por metro quadrado por segundo. Como o valor experimental para Ky foi de 0,886, o erro percentual obtido foi de 2,35%. O primeiro problema proposto pede para determinar a taxa de secagem em uma esfera de material idêntico ao do experimento, mas com diâmetro de 15 cm, após um tempo de secagem de 50 minutos. Nesse caso, teremos um valor de RC constante, pois ele se mantém para as novas dimensões do sólido, visto que foi considerado uma difusão interna de água rápida, dependendo então somente da camada de água externa da esfera. No entanto, o tempo de secagem requerido será maior para uma mesma mudança da umidade. Como a massa específica da esfera é a mesma, temos a seguinte relação que nos permite calcular a massa dessa esfera de 15 cm. Integrando a equação da taxa para um período de taxa decrescente e considerando uma aproximação linear para a queda, o que é uma aproximação razoável analisando-se o gráfico da velocidade de secagem versus umidade, é possível obter a seguinte equação para o tempo de secagem, onde a umidade de equilíbrio é o valor já mencionado anteriormente de 0,03. Já a umidade representada pela letra x representa a umidade na qual a taxa deixa de ser constante e passa a diminuir, cujo valor pode ser obtido
observando-se o gráfico de velocidade de secagem. Rearranjando a equação do tempo, isolando assim a taxa de secagem R, tendo todos os valores necessários para a realização do cálculo, é possível então calcular a taxa de secagem para a esfera de 15 cm após 50 minutos, cujo valor obtido foi de 21,24 gramas de água por metro quadrado por minuto. O segundo problema proposto pede para projetar um secador para secar pelotas de argila idênticas ao utilizado no experimento, sendo que o secador deve ter capacidade de secagem de 2 toneladas por hora. Os secadores indicados para a operação são os secadores tipo bandeja, leito deslizante e esteira, pois as esferas de argila são sensíveis e não devem sofrer impacto. Um secador de leito fluidizado não seria indicado para essa operação. Para esse problema proposto, utilizaremos como base um secador tipo esteira. Os parâmetros para a resolução do problema estão aqui apresentados, sendo que pede-se no problema que a umidade final seja metade da umidade de saturação. Pela curva de secagem obtida no experimento, é possível retirar o tempo em que a umidade final se encontra na metade da umidade de saturação, sendo esse aproximadamente igual a 35 minutos. Com uma vazão de alimentação de 2 toneladas por hora, é possível calcular então a massa total que o secador deve comportar. Dividindo esse valor da massa total das esferas pela massa de uma esfera, obtém-se o número de esferas a serem secadas. Apesar de as argilas apresentarem formato esférico, a área que as mesmas irão ocupar do secador é equivalente a um quadrado. Assim, é possível calcular a área que uma esfera ocupa, e tendo posse do valor total das esferas, é possível obter o valor da área total requerida para o secador, equivalente a aproximadamente 43 metros quadrados. Adotando como base um secador que tem uma largura de 2 metros, é possível obter o comprimento necessário do secador, equivalente a 21,5 metros. Utilizando um fator de segurança de 20% para o projeto, o comprimento do secador então será de 25,8 metros e a velocidade linear da esteira deverá ser de aproximadamente 0,34 metros por minuto. O terceiro problema proposto pede qual seria a umidade final do corpo de prova para as mesmas condições utilizadas no experimento. Quando o processo de secagem se encerra, a velocidade de secagem é equivalente a zero, e a umidade final do corpo de prova então é obtida. Como já explicado durante o relatório, esse valor é a umidade de equilíbrio, que pode ser obtido graficamente e tem o valor aproximado de 0,03 gramas de água por grama de ar seco. Por último, se encontram as referências utilizadas para a realização do relatório. Obrigado.